Boa tarde, meu amado e minha amada. A paz esteja com todos os irmãos que amam o Senhor nosso Deus e a Cristo Jesus em sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz seja com os irmãos, amém. Glorifico e exalto o nome do exato momento, por essa rica e gloriosa oportunidade de eu estar aqui nessa tarde de hoje, para falar acerca da chamada do Senhor Jesus para com todos os moradores da face da terra. Cada um tem o direito de escolher o caminho que quer seguir, assim como Eva, lá no Jardim do Éden, escolheu comer do fruto proibido. Mas, em verdade, eu vos digo, meu amado, que a colheita das consequências das vossas escolhas, nós vamos colher. Não tem escolha, queira sim, queira não, vai colher, porque o que o homem plantar, ele ceifará, ele colherá. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Então vamos analisar bem o que estamos plantando, amém? Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse exato momento quero te agradecer por esse período maravilhoso de eu estar aqui na tua gloriosa presença, meu Pai. Em primeiro lugar, te peço perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas transgressões, meu Pai, a qual eu tenho entristecido o teu Espírito Santo, vai me perdoando nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, do teu Filho amado. A tua palavra nos revela, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que assim sereis sarados. E com a oração do justo surte muito os seus efeitos, Pai. Pai, assim nós criamos no poder, na palavra fiel, a qual o Senhor tenha deixado como raio para que nós chegamos, meu Pai, a Cristo Jesus, e assim Ele nos leva ao encontro com Deus vivo, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai. Pai, que nós venhamos todos os dias nos renunciar, nos examinar, olhar para nós e entendermos, meu Pai, que o homem de Deus e a mulher de Deus, ela tem que se examinar e ter a certeza que tem adquirido a salvação sobre a sua vida. E assim, meu Pai, conservar essa graça maravilhosa nas nossas vidas. Te agradeço e louvo ao teu nome, meu Pai, por a vida de cada um que vai estar aqui nessa tarde, por todos aqueles que estão inscritos no canal Eduardo Carvacho, no YouTube, e por todos aqueles que vão se inscrever, meu Pai, que o Senhor venha abençoando esse canal de bênção para a honra e a glória e louvor do teu nome, e que o Senhor venha soprar o Ministério Leão da Tribo de Judá, meu Pai, em vários cantos da face da terra. Que esse ministério venha a ser grande para a honra e a glória e louvor do teu nome, meu Pai. Eu oro em pós de cada um dos irmãos desse ministério, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha aperfeiçoar de uma forma poderosa, ricamente, batizando ali no Espírito Santo, derramando os 9 dons espirituais sobre as nossas vidas e nos fortalecendo na força do seu poder. Vai curando aquele que se encontra com enfermidade, meu Pai, manifeste o dom da cura na vida de cada um dos irmãos. Vai operando, Senhor, naquelas situações, meu Pai, impossíveis na vida de cada um, e que o Senhor possa, meu Pai, de conformidade, estar fazendo uma grande e maravilhosa obra nas vossas vidas, para a honra e a glória e louvor do teu nome. Todavia eu te peço, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a harpa de número 28. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem do teu bom Jesus, tenha mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar.
alma dolorida ouve o seu falar. Seda espinhosa e beijando, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com suas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Se está tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue teu Salvador. Entra em Deus, procede, seja como for. Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar da tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Glória a Jesus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus, agora e eternamente, para todo sempre. Amém, meu amado e minha amada. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Cristo Redentor, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso baluarte, o nosso glorioso e eterno Pai, o qual nos ensina a andar e nos fortalece nessa caminhada em direção à Nova Jerusalém. Louvado seja Deus nas nossas vidas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ainda não colocou as contas. Bendito seja o nome do Senhor. São os últimos dias e nós... Então, meus amados irmãos, nós vamos pedindo uma transformação. Aprender nessa tarde, através do Espírito Santo de Deus, a chamada de Jesus para com toda a terra, para com todos os seres humanos da face da terra. A chamada é para todos. A chamada é para todos. Tem lugar para todos. Não tem como ficar discutindo, debatendo, brigando para adquirir a salvação. Entra nos preceitos do Senhor, confessai-vos, invocai a Ele, que com seu coração crê, com a sua boca fizer confissão, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se com o coração crê que Ele é o seu Salvador, assim tu serás salvo. Invoque a Ele, será salvo tu e a tua casa. Precisamos compartilhar o Evangelho da verdade. Precisamos que o povo de Deus, verdadeiramente, que pregam a palavra de Deus, tem que pregar o Evangelho que confronta aquelas pessoas que pregam engano, mentira, heresia. Porque o verdadeiro Evangelho há de combater. Porque há uma guerra travada entre os falsos e os verdadeiros, entre o que serve e o que não serve, entre o que são chamados por Deus e o que foi levantado a chamada pelo homem. Há uma grande batalha, meu amado, acerca desse Evangelho. Mas os verdadeiros que pregam a verdade há de combater toda a heresia, todo falso ensino, todo falso engano, os mentirosos que estão infiltrados, incubados, disfarçando, na capa, escondido atrás da Bíblia. As máscaras de muitos vão cair. As máscaras de muitos vão cair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz o Espírito Santo de Deus nessa tarde de hoje.
A chamada que nós temos de Jesus, que Jesus tem feito para toda a terra, nessa chamada, as pessoas, ela vem do jeito que ela está, mas não vai permanecer do jeito que está. Nessa primeira chamada vai entrar as lésbicas, vai entrar os beberrão, vai entrar os drogados, os noiados, vai entrar os prostitutos, vai entrar aqueles que vivem no adultério, aquele que tem 1, 2, 3 mulheres, vai entrar nessa primeira chamada. Vai entrar aqueles que vivem falando da vida dos outros, os fofoqueiros. Vai entrar o irmão com um cigarro fumando. Vai entrar outro com a lata de cerveja na mão. Vai entrar nessa primeira entrada. Nessa primeira chamada de Jesus. Nós vamos observar aqui dentro de uma palavra de Deus 3 chamadas de Jesus que nos chama a observar e a entender a chamada dele para com todas raça, tribo, nações que vivem abaixo desse céu e acima dessa terra. Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, essa chamada acerca do jugo de Jesus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11. Segundo o Evangelho, escreveu Mateus, capítulo de número 11, no verso, a partir do verso de número 25. A chamada está no versículo 28, 29 ao 30. Mas nós vimos aqui que antes de Jesus, assim que Jesus passou pelaquelas 3 cidades impenitentes, ou seja, cheia de impiedade, que é Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que foi a cidade, os lugares ali, ao redor da Judeia, onde Jesus manteve mais sinais de prodígios nesse lugar, mas a impiedade era tão grande naquele lugar, a idolatria, o pecado, que esses povos, ele não se converteu a Cristo Jesus. Após ele ter feito vários sinais de prodígio nessas 3 cidades, ele condena essa cidade, tornando ela pior do que Tiro e Sidom, e pior do que Sodoma e Gomorra. O pecado, o juiz de Deus sobre essas 3 cidades seria pior do que Sodoma e Gomorra, e muito pior do que Tiro e Sidom. Pois essas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, foi aonde Jesus operou mais sinais de prodígio, e aonde o povo verdadeiramente não se converteu. Os próprios fariseus sempre procuravam matar Jesus, glória a Deus. Sempre procuravam matar Jesus, pegar ele em contradição, glória a Jesus, né? Ali no templo, quando ele pregava ali para aquele povo, os próprios judeus, e o motivo dele apedrejar, pegar pedra para apedrejar Jesus, era que Jesus, ele tinha si como o pai e o pai nele. E aquele povo dizia que era blasfêmia e procurava apedrejar Jesus. E por que que ele não apedrejava Jesus? Porque ainda não era chegada a hora. Ali no templo, Jesus chamou aquele povo filhos do diabo. Porque se fosse filho de Deus, como ele dizia, ele se agradaria com as palavras que ele dava ali naquele povo, para aqueles judeus. Aquele povo, nós temos por pai Abraão. Nós temos por pai Abraão. E agora tu diz que nos liberta para segui-lo. Ele disse, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, porque Abraão falava de mim. Abraão, ao saber que eu viria,
Ele se alegrou. Mas vós não são filhos de Deus, vós são os filhos do diabo. O próprio Jesus falando para os próprios judeus ali naquele lugar. Por conta de não crer nele, se fosses filho de Deus, creava nas minhas palavras. Por que procura me matar quando eu falo que o meu Pai está em mim e eu estou em meu Pai? Que eu e o Pai somos um só e que eu faço a vontade dele. Nós não somos filhos de Deus, mas sim filhos do diabo. Se fosses filho de Abraão, tu creiavas em mim. Aí levantou aquele judeu lá e disse: tu nem tens 50 anos, como disseste conhecer Abraão? Ali Jesus levanta a sua mão naquele momento e diga a eles: em verdade eu vos digo que antes de Abraão eu sou. Antes de Abraão eu sou. E aqueles povos gritaram: blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Apanharam pedra para atacarem Jesus e Jesus sobe ali e daqui a pouco Jesus desaparece, porque ainda não era chegada a hora. Ninguém poderia tocar a mão em Jesus se Deus não permitisse. E para os dias de hoje, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Nada acontece na minha vida e nem na sua vida se Deus não permitir, meu amado. Glória a Jesus. Vamos lá nessa chamada, trazendo aqui 3 pontos principais dentro dessa palavra, que a qual se refere a 3 chamadas na vida do ser humano da face da terra. E naquele dia, naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos seus pequeninos. Aqui Jesus estava falando acerca de tudo aquilo que Deus revelava para ele, porque ali tinha muitos fariseus, doutores da lei, que se diziam, né, ser cheio de Deus, ser cheio daquilo, mas não tinha nenhum conhecimento da verdade, nenhuma experiência do Espírito Santo de Deus. Mas ali estava um, que era Jesus, cheio da graça, cheio do poder de Deus, manifestando a glória de Deus na vida do seu filho quando passava aqui por essa terra. Glória a Jesus. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece ao Filho, senão o Pai. E ninguém conhece ao Pai, senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui ele está deixando bem claro que não tem como nós chegar ao Pai sem antes nós não chegarmos ao Filho. E para nós chegarmos ao Filho, Deus ele tem que nos enviar para o seu Filho. Porque ninguém vai a Cristo se Deus não o fizer que ele vá. Se Deus não o fizer ir. É o próprio Jesus que está falando aqui nessa palavra. Glória a Jesus. No versículo de número 28, ele diz a primeira chamada: vinde a mim. É uma chamada grande. É uma chamada no imperativo. É para que todos os seres, raça, tribos, nações da face da terra venha nessa primeira chamada. Essa é a primeira chamada onde as pessoas vêm de todo modo, de todo jeito. Vem manco, vem coxo, vem doente, vem enfermo, vem pessoas com a perna só, com o braço só, vem cego, vem mudo, vem surdo, vem cachaceiro, vem pé inchado, vem noiado, vem drogado, vem fumante, vem traficante, vem gays, vem lésbica, vem homossexuais. Nessa chamada aqui pode vir todos a Cristo Jesus. Que ele está chamando. Ele está chamando. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está chamando todos aqueles que estão cansados. Todos aqueles que estão cansados.
e sobrecarregado, que Ele os aliviará. Carregado de quê, meu amado? Carregado de um fardo pesado. Carregado da possessidade do diabo. Carregado de demônios, do pecado, da servidão, da escravidão. Carregado do peso possesso de pessoas mal dá conta de andar, já está morto de cansado. Esse é o fardo. Esse é o fardo pesado que Jesus quer aliviar. Que Jesus quer aliviar. Segunda chamada: tomai sobre vós o meu jugo. Olha só, nessa segunda chamada, Ele nos convida a nós nos despojar do nosso jugo que é pesado, dos nossos pecados, que Ele quer nos dar um jugo. Ele quer nos dar um jugo que é dele. Esse jugo, nós suportamos ele. Nós damos conta de levar ele. Porque o Senhor Jesus, Ele nunca vai colocar nas nossas costas uma carga que nós não possamos levar. Ele vai colocar aquilo que nós dá conta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós damos conta de carregar. Terceira chamada: aprendei de mim que sou manso. Não, concluída aqui a segunda chamada: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse que Ele quer trocar. Um jugo suave e um fardo leve pelo nosso que está enfadando a nossa vida, que está consumindo as nossas energias, que está deixando nós sobrecarregados. Ele quer tirar o fardo, o jugo pesado e o fardo pesado e nos dar um jugo suave e um fardo leve, para que nós andamos nessa liberalidade, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Quando nós trocamos e adquirimos esse fardo de Jesus, nós andamos livres para todo lado. Nós vamos até os braços e sentimos mais leve, porque foi tirado aquele peso, aquele processo que estava no nosso ser, que estava pesando a nossa alma. Glória a Jesus. E a terceira chamada é: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, para vossas vidas. Nós temos que aprender de Jesus que Ele é simples, que Ele é humilde, e que Ele é manso de coração, Ele é suave, Ele é longânimo, Ele é benigno. Carregando as nossas, carregando sobre nós o jugo dele, nós vamos andar leve e suave. E nossas almas, a nossa vida, achará descanso em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que nos encaixar nessa chamada. Nessa chamada aqui, como eu já tenho dito, vai vir pessoa de todo jeito. Mas só que desse jeito que nós chegar não podemos viver. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, porque ainda há uma segunda chamada. Essa primeira chamada aqui é para quem vive na aceitação. Eu já aceitei, tudo bem. Não adianta vir e viver só nessa chamada aqui, que Ele está chamando a toda a terra. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Agora vamos ver de fato uma segunda chamada. Uma segunda chamada que se encontra em Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número 23. A partir do versículo de número 23 até o 26. Onde ele disse que cada um deve levar a sua cruz. Isso aqui agora é responsabilidade. Se naquele primeiro você chegou com uma cervejinha na mão, aqui agora você tem que lançar ela fora para entrar nessa segunda chamada de Jesus.
Se naquela primeira chamada você era com 3 mulheres no adultério, na prostituição, agora você tem que tomar a responsabilidade de escolher uma só mulher, deixar as outras e entrar nessa segunda chamada. Se naquela primeira chamada você era macumbeiro, feiticeiro, você era um noiado, você era um beberrão, você era um comilão, você era um mentiroso, você era um enganador, você era isso, você era aquilo, você tem que despojar de tudo isso para entrar aqui nessa segunda chamada. Se naquela primeira você veio fumando um cigarrinho, um baseado, qualquer coisa assim, lá você tem que deixar para entrar nessa segunda chamada. Porque aqui agora é responsabilidade de levar a sua própria cruz. Responsabilidade de renunciar às suas vontades que tem lá na primeira chamada. É por isso que eu estou falando, quem vive só na primeira chamada, só na aceitação, meu irmão, não tem adquirido a salvação ainda. Porque adquirir a salvação é renunciar às nossas vontades. Não adianta viver na aceitação e viver nas drogas. Não adianta viver na aceitação e na cachaça, na cervejinha. Não adianta viver na aceitação e estar ali, ó, naquela gandaia toda, naquela farra. Não adianta, meu. Está se enganando a você mesmo. Na aceitação, muitos vai ser conduzido a posta larga para o inferno, como eu tenho falado antes. E continuo a falar porque sem medo de errar. Sem medo de errar. Porque o evangelho não é nessa só aceitação. O evangelho de Jesus não é só aceitação. Vamos ver aqui essa passagem. A partir do versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 23 até o 26, nos diz assim: cada um deve levar a sua cruz, olha só. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Esse cada dia nós temos que renunciar a cada dia, carregando a nossa cruz, que nós colocamos a responsabilidade. Se eu bebia para entrar aqui, eu não tenho que beber mais. Eu posso beber na primeira chamada bebendo, mas nessa aqui eu tenho que entrar com responsabilidade e deixar a bebida. Se eu era um usuário de droga, na primeira chamada, eu ainda estava envolvido. Mas aqui, quando eu entrar nessa segunda chamada, eu tenho que deixar as drogas. Eu tenho que dar meu jeito de me libertar da droga. Se na primeira chamada eu vivia mentindo, enganando, fofocando da vida dos outros, eu tenho que deixar esse hábito para mim entrar aqui nessa segunda chamada. Se eu vivia traindo a minha esposa, mentindo, enganando, no adultério, na prostituição, eu tenho que deixar tudo isso, porque isso aqui é o quê? É renunciar às minhas vontades, às minhas paixões, para mim entrar aqui. É isso que Jesus está falando nessa palavra. Renunciar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz, cada dia nos renunciar, nos arrepender e nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que nós seguimos Jesus de uma forma agradável ao nosso Senhor. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-a. Olha só. Para quem não quiser entrar nessa segunda chamada e viver lá na primeira, e quiser, qualquer que quiser salvar a sua vida, porque o homem ele não salva nem a sua própria vida, eu não me salvo nem a mim. Porque a salvação ela só vem por Cristo Jesus. A graça ela só vem por Cristo Jesus, a salvação é individual. E cada um tem que conservar a sua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Vai perder. Vai perder porque ninguém se salva. Além de perder, ainda a alma vai ser condenada para o tormento eterno. Mas ele diz, e qualquer que por amor de mim, por amor de Cristo Jesus, perder a sua vida,
esse é o a salvará. Esse será salvo. Aqui Jesus está bem claro, deixando bem claro para mim e para você nessa tarde, que não há outro meio de se salvar, a não ser por Cristo Jesus. Por que aproveito? O que aproveita o homem? Granjear o mundo, ou seja, ganhar todo o mundo. Granjear é ganhar. Granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, a sua alma, meu. Isso aqui Jesus está falando de eternidade. De eternidade. Porque essas coisas desse mundo de engano é passageiro. Céu e terra passarás, mas a palavra de Deus ela não passará enquanto ela não se cumprir. De que adianta as pessoas granjear, ganhar o mundo todo, ganhar o mundo todo, ser o tal, ser o melhor, ser o astro. E pegar amor a esse mundo de uma forma tal que se torna até o homem mais rico da face da terra. Essa riqueza todinha, esse mundo todo vai ser destruído e tudo isso vai ficar. Aonde nós vamos entrar? Naquele caixãozinho ali, meu irmão. Naquele caixãozinho ali. Bem-aventurado aquele que ao menos leva uma florzinha ali no lado. Só tem espaço para isso. Para mais nada. Só aquela veste. E ali naquele caixote. Se alguém tiver o amor por essa pessoa, de colocar uma florzinha ali, mal que ele vai levar, o resto é terra na cara. O resto é terra na cara. Não adianta a pessoa se achar o melhor, se ensoberbecer, se orgulhar, granjear toda essa riqueza, aproveitar o máximo desse mundo, mas no final dele vai prejudicar a si mesmo, prejudicar a sua própria vida, perder a sua alma para o tormento eterno. E olha que o tormento eterno, a eternidade, ela nunca vai se acabar. Assim como aqueles que vão para a glória eterna, para o descanso eterno, tem aqueles que vão para o tormento eterno. Viverá atormentado. Milênios e milênios e milênios e milênios de anos, porque a eternidade não tem como contar. A eternidade eternamente é para sempre. Aqui não. Aqui não. Aqui nós temos um determinado tempo. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros em cima dessa terra. O que é isso, irmão Eduardo? É que nós não temos morada. Isso aqui não é para a eternidade. A pessoa se abre, minha casa é bonita. Olha que casona, que mansão. Olha a piscina ali. Olha de frente para o mar. Meu amado, tudo isso é ilusão, diz o pregador sábio. Ilusão de ilusão, tudo é ilusão. A única coisa que nós temos que apegar é seguir Cristo Jesus, que é para a eternidade. Que é para a eternidade. Bem-aventurado aqueles que ouvem essa palavra e ata ela na tábua dos vossos corações. Porque, meu amado, nesse mundo tem a cidade. A própria Bíblia fala que muito tardar, o homem vive até 70 anos. Chegando aos 80 já é enfado. Passando daí já é enfado. Está fazendo hora extra aqui em cima da terra. Estão fazendo hora extra. Com muita robustez, alguns chegam aí a 100 anos, a 110 anos. Mas imagine aí. Tem uns que vêm, que já morre ali na hora de parto. Não viveu nem um dia sequer. Alguns vivem aí 5 anos, outros vivem 10. Um vive 30, outros vivem 40, 50, 60. Alguns chegam até 100 anos, pela sua robustez.
dureza servis. Chega até 100 anos, 110 anos. Pode chegar até mais, 120, digamos assim. Mas o que vai para o inferno e vai para o céu é para a eternidade. Por isso que eu falo que as pessoas em cima dessa terra, eles não querem se arrepender. Ah, não, no tempo de Deus, deixa para amanhã. Quem sabe outro dia, meu amado. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Amanhã só pertence a Deus. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Ninguém se sabe se nós vamos dormir à noite, se nós vamos levantar no outro dia. Nós estamos vivendo em um mundo que está de uma forma tão louca, que nós saímos na rua agradecendo a Deus porque Ele está nos livrando. E quando nós chegamos em casa, nós levantamos a mão para o céu e louvando a Deus porque o Senhor nos trouxe em segurança. Porque, meu amado, o mundo está de uma forma que as pessoas estão matando, tirando a vida do outro, do nada. Do nada. Só basta olhar, a pessoa já é um motivo para o outro chegar e tirar as vossas vidas. Agora nós podemos contar a eternidade. Quanto é a eternidade? Imagine aí, começa a contar de 100 mil anos. 1 milênio, 10 milênios. Meu amado, não se conta a eternidade. A nossa vida aqui na Terra é determinada na Bíblia. Até 70 anos. Com muita robustez, alguns chegam aos 80. Eu estou falando 100, 120, 110. Mas tem uns que chegam a essa idade. Mas a eternidade é para sempre. Não tem como contar a eternidade. E é por isso que o Senhor sempre bate nessa tecla. Obtenha a salvação. Obtenha a salvação. Vem para Jesus. Aceita Jesus. Porque na verdade é Jesus que tem que nos aceitar. Você acha que para mim ser aceito por Jesus foi de uma hora para outra? Não foi. Quando Jesus me aceitou, eu tive uma conversão verdadeiramente. E o próprio Senhor teve um encontro comigo. O próprio Jesus teve um encontro comigo aqui nesse quarto, aqui nessa cama. Ele veio com seu resplendor, se apresentou diante de mim e me batizando com o Espírito Santo. Para que eu estou falando isso? Não é para me vangloriar, não. É para que as pessoas venham despertar desejo no seu coração de servir a esse Deus, de seguir a Cristo, o único que obtém salvação para nós. Por meio dele, sem ele, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nem eu e nem você podemos fazer nada. Nós temos que estar sempre, todos os dias, ser digno de levar as nossas cruzes. Perder a nossa vida só por amor a Jesus. Não nega a Ele. E adianta granjear o mundo todo e perder a sua alma, prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, olha só. Aqueles que têm vergonha de falar de Jesus, da palavra de Jesus, o próprio Jesus está deixando bem claro, eu terei vergonha dele. Eu terei vergonha dele. Qualquer um que tiver vergonha do Filho, da palavra do Filho de Deus, ele se envergonhará, o Filho do Homem, quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade eu vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Olha só, ainda tem essa promessa. Bem-aventurado aqueles que vão estar aqui ainda vivos. Bem-aventurado aqueles que vão estar vivos ainda para ver o que?
o reino de Deus, para ver o reino de Deus, o resplendor de Jesus vindo nessa terra, pela sua segunda vez, para fazer um arrebatamento, um grande arrebatamento dos seus lavados e remidos, da sua igreja, da sua noiva. Porque é isso que nós somos. A igreja lavada e remida é a noiva de Cristo Jesus. Ele é o noivo. E esse noivo vai vir um dia buscar a sua noiva e arrebatar com ele para os ares, ao encontro do Deus vivo, lá nos ares, nas mansões celestiais. E é por isso, meus amados, e é por isso que nós temos que perseverar nessa caminhada. É por isso que nós temos que nos arrepender. E muitos não creem nessa palavra. E por isso muitos já são condenados, por conta que não crê na palavra do Filho de Deus. E a condenação é essa, lá em João. Que Jesus, ele veio ao mundo com a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más. E esses não veem a luz, para que a luz não manifeste e revele os seus pecados, os seus podridão, o seu mal. Mas aquele que se arrepende e vem à luz, esses vêm para que se manifeste sobre ele a glória de Deus. Porque aquele que é manifesto pela luz é manifesto por Deus, por Cristo Jesus. Vou falar novamente. Aquele que manifesta pela luz, aquele que recebe a verdade, a luz chega até ele. Porque essa luz é de Deus. E Deus, ele aprova essa obra na vida daqueles que se arrependem. Nós somos esse testemunho vivo de Jesus aqui na terra. Eu e você, nós temos que dar esses testemunhos da palavra de Jesus. Nos tornar o pregoeiro da palavra desse evangelho da ID. E levar a palavra da salvação para aqueles que estão assentados na sombra da morte. Para aqueles que estão ainda sendo escravos da servidão, do pecado, no jugo. Que estão com seus fardos pesados. E Jesus, ele quer te usar, meu amado. Jesus, ele quer te usar, meu amado, para levar um fardo leve para aqueles que estão com fardo pesado e um jugo suave, para que ele venha nos aprender de nós, assim como nós aprendemos de Jesus, que nós também temos e adquirimos dele essa humildade, essa mansidade de coração, e temos também esse jugo leve e esse fardo suave, para darmos àqueles que andam enfadados, sobrecarregados, dando descanso para as vossas almas, para as almas de muitos, através do nome de Jesus. Porque quem manifesta a glória é o Espírito Santo de Deus. Eu não me vanglorio porque a glória é de Deus. Pelo contrário, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me humilhar. É necessário que eu desapareça para que ele cresça. É necessário que eu me diminua, me torne pequeno, para que ele se torne grande da minha vida. Só assim, só assim eu receberei de Deus a sua plenitude, fazendo de conformidade a obra dele, com decência e ordem, com sinceridade e com obediência, adquirindo e me colocando nessas condições de eu ser aceito por Cristo Jesus. Porque quando Jesus me aceitou, eu tive que abrir mão de tudo aquilo que me fazia andar ao contrário à vontade de Deus. Eu tive que abrir mão das minhas concupiscências. Eu tive que abrir mão da vontade da minha casa, dos meus desejos. E te digo, meu irmão, não foi fácil.
deixar a bebida. Não foi fácil abrir mão das coisas erradas, das drogas, digamos assim. Não foi fácil abrir mão das baladas, mas foi necessário eu fazer uma escolha na minha vida. E eu escolhi seguir a Cristo. E todos aqueles que proferem o nome de Deus, diz a palavra no Evangelho de 2 Timóteo, capítulo 2, tem que se apartar do pecado da iniquidade. Todos aqueles que proferem, proclamar o nome de Deus, levar o Evangelho, a palavra da salvação, tem que se apartar da iniquidade, tem que se apartar do pecado, tem que se apartar do adultério, tem que se apartar da prostituição, da mentira, do engano, da ganância, da avareza, tem que se apartar da fornicação, tem que se afastar da mentira, tem que se apartar de tudo aquilo que se torna embaraço, que se chama embaraço na nossa vida, que é pecado. Nós temos que desfazer de tudo isso, despojar. Assim como Jesus despojou lá do céu, da sua glória. E ele desceu nessa terra sem nada. Não tinha glória, não tinha poder, não tinha nada. Ele veio assim como nós estamos, em carne. Ele veio em carne. Mas ele venceu a natureza humana. Ele venceu a lei. Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Para nos dar a mim e a você a vida da eternidade. Agora cabe a mim e a você escolher. Como eu tenho dito, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Deus, ele não vai interferir no seu caminho. Eva, lá no Jardim do Éden, ela escolheu desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido. Adão, ele escolheu desobedecer a Deus, comendo do fruto que a sua esposa ofereceu. Ah, mas foi Satanás. Sim, Satanás só semeou a palavra. Quem disse que se você comer daquela fruta, você morrerá? Pelo contrário, você será conhecedora do bem e do mal. Só isso que Satanás falou. Ele não pegou a arma e colocou na cabeça de Eva, vai lá, come da fruta, não. Ela foi por escolha dela. E assim é no dia de hoje. Cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe o seu caminho. Mas, em verdade, eu vos digo, em nome de Jesus, que para a consequência não tem escolha. Para colher a consequência da nossa escolha hoje, nós não vamos escolher. Queira sim ou queira não, nós vamos colher as consequências de tudo aquilo que nós fizermos. Nós vamos colher. E é por isso que nós temos que estar plantando boas sementes, para quando nós colhermos coisas boas, nós colhermos o que é bom e o que é agradável aos olhos do Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre sujeitando a Deus, levando a nossa mente em cativo ao trono de Cristo. Que trono é esse? O trono da obediência. Prestando a Ele um sacrifício com o nosso corpo vivo. Que Paulo diz, rogai-vos, pois, irmão, que não vos conformei com o século desse tempo, que não conformei com o mundo de hoje, mas renovai e transformai-vos o nosso entendimento pela renovação da palavra de Cristo. Prestando a Ele um culto racional. Que culto é esse? O culto de sabedoria, de inteligência. Ora, oferecendo a Ele os vossos corpos como sacrifício vivo. É isso que Deus quer. Deus, ele não tem prazer em sangue de boi, em sangue de carneiro, em sangue de galinha, em sangue de vaca, em sangue de bode, não. Deus, ele não tem prazer em sangue de animais, não. Agora o prazer de Deus é isso aqui, ó. Eu estar com esse corpo vivo, sacrificando, consagrando, santificando na palavra de Deus. Em tudo aquilo que eu fizer,
seja para santificação. Porque aonde nossas mãos tocar, há de prosperar. Algo há de acontecer quando nós estamos adquiridos pela obediência genuína, um arrependimento verdadeiro, genuíno, carregando a nossa cruz todos os dias e nos renunciando às nossas paixões, às nossas vontades, e tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Vamos perseverar, meu irmão, porque a vida é de perseverança. Quem persevera alcança. Quem persevera alcança e será alcançado pela vida eterna. Nos princípios da obediência às palavras de Deus. Amando-vos uns aos outros cordialmente, porque esse é um novo mandamento que o Senhor tem nos dado. Porque assim como Ele amou, assim também nós o amamos aos vossos irmãos. Esse amor não é um amor de abajular, não. Não é um amor que eu tenho que estar na casa de fulano, não. Deus abençoe ele lá, me abençoa aqui, abençoa lá. É respeitar uns aos outros. Então é assim, meu amado. É dessa forma que nós temos que andar com Cristo Jesus. É levando a palavra de conforto, a palavra de consolação, a palavra de arrependimento, a palavra de renúncia, a palavra de exortação quando o irmão está no erro, está no pecado. Esse é o amor da justiça de Deus. Não é aquele amor que fica cobrindo as pessoas nos seus erros, nos seus pecados, não. Isso não é amor, isso é abajuração. É mais doído a gente forçar uma amizade com falsidade do que nós ir com a verdade. Com a verdade as pessoas não querem ser nosso amigo, mas eu prefiro falar a verdade do que ir com a mentira, consolando ali, acobertando aquilo que conduz aquela pessoa aí para o inferno. É melhor eu falar a verdade. Olha, meu irmão, você precisa sair dessa situação, se arrepende, reconcilie com Jesus, renove a sua aliança, retorne aos pés de Jesus, se arrependa enquanto há tempo. É melhor eu chegar com essas palavras do que eu dizer, continua, meu amado, está certinho dessa forma aí, e ela conduzida para o inferno. Porque no grande dia eu serei cobrado por aquela vida, porque eu incentivei ele a andar naquele caminho. Então nós temos que ser verdadeiro, pregoeiro da justiça, da verdade, da palavra da salvação. Porque não existe o evangelho que salva, se não for temor, obediência. Servir a Deus verdadeiramente, renunciando a si mesmo e carregando as vossas cruzes. É isso que nós temos que levar as nossas cruzes. E assim receberemos lá na glória o galardão, a coroa da justiça. Porque nós perseveramos aqui com pouca força, mas nós não desistimos. Não desista, meu. Não desista de Cristo Jesus. Continua seguindo a Jesus. Até naquele dia que ele disse aqui. Até que venha o reino de Deus. Qual é esse dia? O dia do juízo final. O dia do juízo final. Em que todos vão se apresentar diante do juiz para prestar conta com ele, para ser julgado, segundo as tuas obras e a tua palavra. Porque a palavra de Deus diz que cada palavra que eu falo na minha boca, naquele grande dia, eu serei responsável por cada uma delas. Por cada palavra, eu serei responsável. Vamos continuar crendo na salvação por Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus deixa nessa tarde para o nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse exato momento quero te agradecer por esse período maravilhoso. Te apresento a vida do irmão Jacques, da irmã Vandinha. Que o Senhor possa abençoar a família dele, meu Pai, que o Senhor possa guardar debaixo das tuas poderosas mãos. Despertar no coração o desejo, meu Pai, de cada dia mais se humilhar, de estar na tua presença buscando, Senhor,
essa graça, essa salvação por Cristo Jesus. Que o Senhor venha despertar no coração dele esse desejo, meu Pai, de confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Assim também na vida da Wanderleia. Que o Senhor esteja sempre, meu Pai, despertando no coração um verdadeiro arrependimento, para ser também um seguidor de Cristo Jesus. Brinda a família dela, brinda a filha do irmão Jackson, a esposa dele. Vai libertando, vai curando, vai restaurando de tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti. Faz uma limpeza, meu Pai, vai limpando, vai purificando, vai restaurando, vai livrando de todo engano, de toda mentira, de toda farsa, de acidente, de assalto, bala perdida, de engano. Vai livrando das falsas amizades, das falsas conversações, meu Pai. Das má conversações, das má companhias, meu Deus. Afasta todas aquelas amizades que querem levar a se perder mais ainda, a se entrosar mais ainda com as coisas erradas. Mas liberta no corações e manifesta, meu Pai. E dai graça e dai força para que venha permanecer firme nessa caminhada com Cristo Jesus. Abençoa toda a nossa família. Liberta a minha família, a minha casa, o meu lar. Continue me libertando do meu eu. Continue trabalhando no meu interior para a minha libertação física, meu Pai. Para a minha libertação da minha carne. E assim me dando força para que cada dia mais, em jejum, em propósito, nas campanhas, eu venha estar matando o prazer da carne. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço nessa manhã de hoje, nessa tarde de hoje, para a honra e a glória e louvor do teu nome. Nos abençoa de uma forma especial. Nos conduza a entrar, meu Pai, na Nova Jerusalém, a nos santificar e a nos consagrar dia após dia, e a nos renunciar diariamente, meu Pai, a negar a nós mesmos, a negar as nossas próprias vontades, para fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, porque nós vimos, meu Pai, Adão culpando a mulher, e a mulher culpando Satanás. E eu e você estamos culpando quem, meu irmão? Pergunta o Espírito Santo. Você está culpando quem para não fazer a vontade de Deus? Adão lá no jardim do Éden culpou a sua esposa. A sua esposa culpou a serpente, que era Satanás. E eu e você está culpando quem para não fazer a vontade de Deus? Cabe a nós a nos examinar. Vamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: nos arrepender e nos converter. E assim nós vivamos uma vida digna, justa, verdadeira diante de Deus e agradável aos olhos do Senhor. E assim dele adquirir as promessas que diz a sua palavra e por fim a vida eterna. Eternamente, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todavia, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade sobre cada vida, sobre cada família. Em nome de Jesus, amém? Que o amor e a graça e a rica consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos que creiam digam amém. Não somente hoje, meu amado, mas para todos sempre, amém? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.